Ora direis ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai. Amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Os versos eu gosto muito, são de Olavo Bilac, chamado Via Láctea. Gosto muito porque ele nos fala pelo menos de dois pontos fundamentais. O nosso tropismo em relação à luz, em relação à luminosidade. A nossa vinculação com o divino, simbolizado na nosso fascínio em relação às estrelas. Ora direis ouvir estrelas, que coisa poética. Mais poética ainda é quando perguntam, que direis? Né? Quando conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E Olavo Bilac vai dizer assim, ora, só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Às vezes, a mensagem do universo já está posta. Nós é que precisamos desenvolver a nossa percepção para entender. Muitas vezes, essa mensagem do universo já foi traduzida em palavras mais entendíveis ao nosso intelecto, a partir, por exemplo, do Novo Testamento, do Velho Testamento, a partir de diversos códigos religiosos. Mas nós não conseguimos aprofundar o entendimento, não conseguimos transcender o entendimento, porque ainda estamos lendo com a letra, ainda estamos lendo com o racional, ainda estamos lendo de uma ótica muito parcial e muito superficial. Quando começamos a ler com o Espírito, que vivifica, o entendimento, porque faz com que a gente entenda não só racionalmente, mas de alguma forma experimente, de alguma forma faça uma leitura mais aprofundada dessas coisas santas da vida. Ou seja, dessas leituras que não deveriam ser apenas alvo de debate, mas que deveriam ser alvo de mudança, de um debate interno para que a gente possa mudar. Porque o debate assim, de convencimento externo, a gente já fez várias reencarnações, já tentamos várias reencarnações, não deu lá muito certo. A proposta é que a gente faça um outro debate, o debate interno, para que a gente possa se convencer internamente de que aquele caminho que a gente está seguindo é um caminho luminoso, é um caminho que está nos transformando, é um caminho que está fazendo com que a gente transcenda a nossa existência. Se a gente está convicto disso, os debates externos, eles começam a ganhar menos importância, começam a ganhar menos força, porque a gente está convicto do nosso caminho. E aí, mesmo que não entendam o nosso diálogo com as estrelas, mesmo que não entendam o nosso diálogo com os benfeitores, mesmo que não entendam, portanto, esse diálogo que a gente trava com essas coisas santas da vida, nós estaremos tranquilos, porque nós estaremos entendendo, porque já não estaremos falando com a linguagem da razão, mas sim com a linguagem do amor. E quando nós amamos, nós conseguimos entender o que dizem as estrelas. É nessa perspectiva que Marcos, no seu capítulo 8, traz uma passagem que eu gostaria de ler, alguns versículos, né? O versículo 34, quando Jesus diz assim, na verdade Marcos anota, né? E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vem no versículo 35. Por quê?
Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E aí vem o versículo que dá título à nossa palestra de hoje. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, no versículo 37. É muito interessante entender o contexto, né? Porque essa é uma frase, sinceramente, que a primeira vez que li, quando eu digo, li os evangelhos, né, no Novo Testamento e fui estudando, essa foi uma das frases que mais me chamou a atenção. Tá? E aqui no programa, né, nessa palestra, está traduzida como ficou na minha cabeça, no meu íntimo. Para que ganhar o mundo inteiro e se perder? Porque quando eu perco a minha alma, isso simboliza que eu perco a mim mesmo. Eu me perco no caminho. Eu me perco da trajetória. Eu me perco desse caminho que eu estou traçando. E às vezes os convites do mundo, eles são muito tentadores, assim, no sentido de desviar o nosso foco. E eventualmente, os caminhos do mundo não necessariamente são, assim, pecaminosos, sabe? Ou algo perturbado, não é isso só. Vou dar um exemplo pessoal, né? Muito cedo também, a vida começou a me colocar em postos de trabalho para além da doutrina espírita. Veja, se eu comecei fazendo palestras com 17 anos, comecei fazendo trabalho no centro espírita com 13, e desde então nunca parei nenhum ano, né? Até na época do vestibular, que foi um período que foi mais difícil, eu continuei fazendo os trabalhos e até fazendo palestras, né, de forma inicial. Eu nunca deixei, mas quando me formei, aí entrei na residência de psiquiatria logo no outro ano, aí logo depois passei no mestrado, no doutorado, aí no concurso público para professor, ou seja, a minha vida profissional, ela ganhou uma abrangência e uma amplitude que eu nunca imaginei tão rápido, tão cedo, estar em lugares, profissionalmente falando, que eu não imaginava. Né? Eu até imaginei que, como palestrante espírita, as coisas iam se desdobrando, mas eu ocupei espaços na profissão até mais rápido do que ocupei na tribuna espírita, ou em tribunas espíritas, ou até do que ocupo ainda hoje. E nesse sentido, o que me chamava a atenção é que eu não estava ali abrindo um caminho perturbado, entendeu? Nesse sentido, não era um caminho perturbador, não era um caminho pecaminoso, era um caminho profissional, de ajuda, em que eu estava ali dando o meu testemunho, e dou o meu testemunho enquanto pessoa, porque nunca deixei de ser espírita, né? E as pessoas sabem, botam meu nome na internet, encontram coisas do trabalho, essa própria programa que estou falando aqui pela Mansão do Caminho fica gravado, enfim. Então, não é escondido. Eu só não faço na minha parte profissional uma tribuna de convencimento para ninguém, porque eu não faço isso nem na doutrina espírita, eu não tenho essa necessidade de convencer ninguém, mas o fato é que em algum momento eu fui percebendo que se avolumava a quantidade, e se avolumam a quantidade de atribuições extra-Jesus, digamos assim, extra-oficialmente Jesus. E não é que nesse canto aqui eu não leve Jesus, sabe? Só que aqui no Espiritismo eu posso me debruçar mais profundamente em Jesus. E nesse sentido, me debruçar mais profundamente em Jesus é também ganhar forças emocionais para poder continuar na rota. Quando eu dou uma aula de psicofarmacologia para um aluno, para um estudante, é muito bom. Eu estou dando ali uma didática, estou ensinando jovens. Eu tenho uma função que acho muito importante. Quando eu estou falando sobre psicoterapia para o residente de medicina, quando eu estou fazendo a supervisão, quando eu estou apresentando, né, como estava lá no PROESC, né, um trabalho que cuida de pessoas com esquizofrenia da Unifesp, eles estavam completando 30 anos
de idade, né, de projeto, um dos principais locais do Brasil que fazem artigos científicos, enfim, produção. E daqui a pouco me convidaram para ser um dos palestrantes do simpósio comemorativo de 30 anos. Eu estava lá apresentando as minhas pesquisas acadêmicas, mais tímidas, bem mais tímidas, do que outras. Quando eu falo tímida, no sentido de, assim, a pesquisa que eu faço não tem um impacto que um cara, né, Carrel, por exemplo, pesquisa na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, ele tem um impacto de pesquisa, né, muito mais intenso. E estava lá eu falando junto dele no evento, e só eu representando ali essa região do Brasil. Fiquei bastante impressionado, né? Poxa, como é que eu estou aqui ocupando esse espaço? Então, essas outras portas da vida podem se abrindo, né, a partir de um sucesso, e a gente pode ficar meio encantado demais. E esse encantado demais pode ir aumentando a nossa vaidade para além do limite. E aí a gente pode se perder no caminho, que não era um caminho perturbador de início. Mas eu digo para você, a gente pensa que só é difícil lidar com os insucessos da vida. Mas lidar com o sucesso da vida também é muito difícil. Porque o sucesso na vida, às vezes, faz com que a gente se perca de nós mesmos, da nossa essência, se perca no excesso de vaidade. E não é à toa que você vê vários artistas assim, famosos na história da arte, da música, sobretudo, que conseguiram atingir um sucesso, mas rapidamente morreram de overdose, de drogas, de substâncias psicoativas. Porque em algum momento, né, eles acabaram sendo usados também para uma série de pessoas que estavam ao redor. Ou eles próprios não conseguiram lidar com aquela situação. E aí vieram as substâncias psicoativas para tentar anestesiar as dores inerentes das decepções. Quando você ganha um sucesso, você atrai muita inveja, muitos olhares de pessoas que queriam não pegar você como exemplo de admiração e tentar fazer da maneira deles, mas pegar você como um objeto de competição e tentar destruir o teu lugar, né? Porque a tua presença no mundo gera uma mensagem de que ele não é capaz e você não estava nem querendo isso. Você estava querendo fazer o teu trabalho. Então, o sucesso tem essas dificuldades, tem esses desdobramentos e, às vezes, a pessoa que está nesse local, né, de visibilidade, ela começa a ficar se decepcionando muito, se decepcionando pelas coisas da vida, né? As coisas rudes que acontecem no dia a dia, enfim. E aí a gente vai se decepcionando e quando vê, o nosso coração fica embrutecido. E quando o coração da gente fica embrutecido, a gente já perdeu o nosso ser. A gente já perdeu a nossa alma. Porque o objetivo da vida é desembrutecer o nosso coração. O objetivo da vida é deixar com que a gente fique uma pedra mais polida e não uma pedra mais bruta. Por isso que há muito sentido na música do Renato Russo, né? Eu não vou deixar o meu coração se embrutecer. Eu acredito nos meus ideais. Podem até maltratar meu coração, mas meu espírito ninguém vai conseguir derrotar, né? Não vai conseguir vencer. É importante a gente permanecer com esses ideais e entender o que a gente quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente pode fazer os nãos da vida, né? Fazer a seleção. Olha, eu entendo que esse é um caminho bom, mas eu não tenho condições de tempo. Porque se eu disser sim para cá, eu vou dizer automaticamente não para cá. E às vezes eu preciso desse caminho aqui para poder lembrar do que eu sou. Então o que eu quero dizer? Em algum momento eu tenho que ir dizendo não em algumas coisas profissionais, por mais que sejam boas, no sentido de levar a influência, eu não estou nem colocando a questão de retorno financeiro, porque muitas coisas que eu estou colocando aqui como vida acadêmica não é um retorno financeiro. Publicar um artigo científico, ao contrário, eu que pago a tradução do inglês, sabe? Então muita coisa a gente faz por ideal.
Então, vamos tirar essa questão financeira de lado, vamos colocar os ideais. E quem faz parte de vida acadêmica, vida de pesquisa, vida de ensino, sabe que muitas coisas que a gente faz é por ideal, né? O pagamento que a gente recebe é o pagamento moral, o pagamento por ideal. Então, também, na doutrina espírita, a gente não recebe nada, pelo menos eu nunca recebi nada diretamente da doutrina espírita, nem salário, nem retorno com livros, nada, mas o que eu recebo é o meu ideal, é o pagamento moral, é a sensação de que eu estou sendo útil. Mas aqui na profissão também, como professor especialmente, eu me sinto útil. Então, o que eu tive que fazer foi ir selecionando e percebendo, por exemplo, que aqui, Espiritismo, Jesus, me dá a oportunidade de não só falar sobre aspectos emocionais, que gosto de entender, porque é da minha área, mas falar sobre Jesus, e Jesus ficar na cara, ficar na minha cara, na minha visão, o tempo todo, para não esquecer do meu ideal. E o meu ideal, assim como provavelmente o teu ideal, fala assim para a gente seguir Jesus. Mas quando Jesus nos convida a segui-lo, ele não convida e diz assim, vai ser tudo tranquilo. Veja o versículo de Marcos. E chamando a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo no sentido de negar a nossa vaidade, né? Negar o nosso narcisismo extremo, negar a nossa persona, na linguagem junguiana, negar o nosso ego, na linguagem mais coloquial. Ou seja, não ficar fazendo as coisas apenas para aparecer. Óbvio que quando a gente faz as coisas, a gente aparece. A gente aparece, tem uma visibilidade, especialmente dependendo do local que você faça, do tipo de trabalho que você faça. Então a gente tem uma visibilidade, a gente aparece. Mas que esse não seja o objetivo principal, que essa seja uma consequência, que essa seja até inclusive uma necessidade para o trabalho ser efetuado. Que não seja o objetivo principal. Negue-se a si mesmo, negue-se o seu excesso de vaidade para poder seguir na minha trajetória. Óbvio, veja só, quando Jesus faz a trajetória dele, ele se torna o maior homem da história do mundo, como várias pessoas colocaram. Ele divide a história antes e depois dele. Ele funda uma visão de mundo profunda, mas esse não era o objetivo dele. O objetivo era salvar o nosso ser, né, a partir dos ensinamentos dele. Mas o objetivo tão grandioso que não tem como Jesus não aparecer. Mas esse é o ponto. Não é que ele foge do aparecimento, mas ele não faz isso porque é o principal objetivo, né? Então, essa é um ponto importante, negar a si mesmo. Outro ponto, que pegue a sua cruz e me siga. Não imagine que por ser trabalhador do Cristo, trabalhador espírita, trabalhador do bem, você não vai ter a sua cruz. Você vai ter a sua cruz. E o que, na verdade, habilita você para ser um trabalhador do bem é exatamente essa cruz. Porque senão seria muito teórico, né? Eu seria um terapeuta teórico que nunca me terapeutizei. Ou seja, nunca olhei para mim. Não tem como, né? Não dá. Por isso que, às vezes, em processo de terapia, né, o psicoterapeuta, com o passar da idade, ele até vai amadurecendo mais e vai podendo, às vezes, ficar um psicoterapeuta até melhor, porque ele está mais maduro, com mais experiências de vida nessa existência, e não só experiências de vida, mas também autoconhecimento, aprofundamentos de si. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Mas o que eu acho bastante importante é, quem quiser ganhar, salvar a sua vida, perdê-la. A gente tem que entender do ponto de vista simbólico, né? Porque a gente às vezes fica querendo salvar a nossa imagem. Se eu pudesse resumir, não ficar tão preocupado com a imagem, não ficar tão preocupado com a foto, mas ficar mais preocupado com o que está acontecendo de fato, né? Não muito mais a foto, mas o fato em si. E aí, nesse sentido,
quando a gente quer ganhar, salvar demais a nossa imagem, salvar demais o que nós somos, sabe? E utilizar espaços que não são apropriados para isso, a gente acaba perdendo um tempo precioso. Então imagine só, eu estou lá decepcionado com alguma coisa do movimento espírita, né? Naturalmente aconteceu ao longo desse tempo, e eu vou ficar usando a tribuna para dar recados. Aí eu começo a fazer a tribuna um lança-mísseis, né? Aí fica uma coisa que se perde o objetivo. Óbvio que eu posso contar as minhas histórias no sentido de compartilhar dores e ajudar em experiências. Mas tudo depende da maneira também como a gente vai colocando. Então, quem está nessa posição de trabalho espírita tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente às vezes quer querendo salvar demais a imagem e se perde. Mas quem não tem medo de se perder, ou seja, de perder a imagem e continua trabalhando, aí sim, vai ganhando tessitura moral, vai ganhando coragem, vai ganhando bravura para resistir. Porque tem que ter bravura, tem que ter coragem para ter tranquilidade de se expor, né? Se expor é muito difícil, porque a gente fica exposto à opinião do outro. Mas o que importa? Ganhar o mundo todo em títulos, em posições, em lugares, em opiniões, ganhar a opinião alheia e perder a si mesmo. Porque eu fico tão preocupado com a aparência que eu esqueço a minha essência. Eu fico tão preocupado com o título, com o currículo, que eu esqueço o caldo profundo que eu devo ser. Então, nessa perspectiva, eu acho um lembrete extraordinário do que importa ganhar a vida toda e perder a si mesmo. Perder a alma, se a gente quiser usar a linguagem que está escrita, mas perder a si mesmo é o principal ponto. Às vezes a gente não precisa falar nada, e eu tenho me lembrado muito de minha avó paterna, porque foi uma pessoa muito simples, né? Ela, em algum tempo, inclusive foi a pessoa que fazia faxina, lavava roupa para a casa de outras pessoas, né? Aí depois, meu avô, na época deles, né? Então muitas vezes o homem não deixava a mulher trabalhar porque era culturalmente indesejado. Aí meu avô não deixou e ele foi trabalhar, tal. Ele era garçom, analfabeto, então a família de meu pai, de uma origem muito humilde financeiramente falando, de estudos também muito simples. E minha avó era um exemplo extraordinário de uma coisa chamada resignação. Ela teve uma trombose, né? Então me lembro dela muito com as mãos desse jeito, ela não conseguia abrir as mãos. E quando eu chegava na casa dela, no bairro do Montese, em Fortaleza, ela então fazia comida, desse jeito, ela própria fazia comida, um feijão delicioso, simples, delicioso, com uma farofa deliciosa, uma comida caseira. E muitas vezes quando eu vou a uma casa que tem um estilo mais antigo, né? Eu lembro muito da casa de minha avó, uma casa simples, que tinha até um galinheiro no fundo da casa. Então, bem simples, mas uma tranquilidade. Toda vez que eu chegava nas férias, criança, elas juntavam um dinheirinho e me davam um presente, um boneco qualquer, um boneco do Rambo, um boneco daquilo. E meu avô juntava um dinheirinho e me dava em dinheiro, como se fosse uma espécie de mesada para que eu pudesse comprar algo. Então, na simplicidade deles, eles faziam muito. Mas a minha avó nunca me deu nenhum ensinamento falando. Ela era muito calada, né? Muito tranquila, andava com dificuldade arrastando um dos pés por causa dessa trombose que aconteceu. Eu não sei exatamente que doença foi, mas eu sei que ela tinha essa sequela motora. Mas ela falou com a vida. E no final da existência dela, a parte motora piorou muito. Então, depois que meu avô faleceu, ela viveu ainda por muitos anos, mas precisou morar na casa de meu pai durante um tempo. Então, ela se mudou de Fortaleza, foi para Recife e ficou lá na casa de meu pai. E eu me recordo que ela começou a ficar bastante dependente, porque a parte motora dela ela era totalmente lúcida, a memória, a parte cognitiva totalmente boa, mas a parte motora a limitava muito.
Isso é muito difícil. Só quem passa por isso sabe. Você tem uma mente totalmente sã e o corpo limitando seus movimentos, né, como se fosse uma espécie de aprisionamento. Mas ela não se queixava. Impressionante como ela não se queixava. Impressionante como eu nunca vi minha avó de mau humor. Impressionante. E aí um dia eu a vi inquieta, angustiada. Eu estava ali com 17 anos, estudando para o vestibular, e estávamos apenas eu e ela em casa. Ela estava numa cadeira de balanço, em que ela ficava, eu no sofá, na mesa, né, de centro, estudando para o vestibular de medicina, e eu vi ela inquieta. E perguntei para ela, avó, o que que é? E ela, não, meu filho, nada não. Mas ela não conseguia não ficar inquieta. Até que depois eu descobri, e ela me falou que estava com vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, estava com vontade de ir a um sanitário. Só que ela não conseguia ir sozinha. E meu pai não estava em casa, minha mãe não estava em casa, só tinha um neto dela. E ela estava muito envergonhada. E eu falei para ela assim, vó, não precisa ficar com vergonha, eu sou o seu neto, eu vou tentar lhe ajudar. Vamos dar um jeito de ajudar a senhora sem a senhora ficar envergonhada. Aí eu peguei ela na mão, né, levei até o sanitário, enfim, dei lá o nosso jeito e a partir daí eu acabei ajudando, cuidando dela nesse nível, né, que foi um nível de cuidados médicos, né, de cuidados de enfermagem. E depois eu fui perceber que foi a primeira experiência, né, de cuidar fisicamente de alguém nessa existência. E ela então se emocionou, né? Foi a primeira vez que eu vi ela emocionada, me agradeceu e veio a desencarnar muito tempo, acho que 1 ou 2 anos depois. Aí eu já estava na faculdade de medicina, se não me engano eu estava entrando, enfim. E depois de um tempo, né, nesses últimos 2 anos, de muitos desafios pessoais, eu me recordo que morando na casa novamente de meus pais, por um tempo, por um período, eu estava no sofá deitado e angustiado, né? Angustiado com as coisas da vida, preocupado com o futuro, ansioso. E eu olhei para o lado, né? Vi a cadeira de minha avó, que ela ficava sentada, na minha mente, porque agora não tem mais a cadeira está em outro local, mas na minha mente vi aquela cena e senti claramente a presença de minha avó, espiritualmente falando, acariciando a minha cabeça e dizendo assim, meu filho, você cuidou de mim no final da minha vida, deixe-me cuidar agora de você, né? E me colocava ainda, não sei falar muitas palavras, mas eu gosto muito de você, amo muito você, deixe-me cuidar. Aquilo me fez um choro profundo, porque de fato ela não falou nada, mas amou muito. E esse amor dela, nesses últimos tempos, tem sido fundamental, como foi também a vida dela fundamental para me ensinar o que é importante, o que é o mais importante da vida. Ela não teve nenhum título, não teve nenhum dom de oratória, não teve nenhum tipo de ensinamento falado, não lembro de coisas que minha avó falava muito para mim, mas ela teve presença, teve amor. Eu me recordo quando era criança, uns 7 aninhos, 8 aninhos ali, eu comecei a trocar cartas com ela. Eu mandava uma carta pelo correio, e ela retornava, e eu ficava ansioso pela carta. E ela então foi ali, né, as poucas palavras que a gente trocou em termos de discurso mesmo, era ali, onde ela demonstrava o afeto. Como aquilo foi importante para o meu ser, para a minha criança, né? Se estruturar, se sentir amada, se sentir gostada por aquela senhora que não tinha um dom de falar, não era uma pessoa letrada, não tinha um currículo, mas tinha a capacidade de saber resignar-se, né? Saber o que queria da vida, ser mãe, cuidar dos filhos, enfim, fazer uma vida muito proveitosa sem um currículo, muito proveitosa sem os títulos, mas no mundo espiritual dando a autoridade moral de cuidar e com a humildade dela me pedindo assim, me deixe cuidar de você. Eu não sei muito o que falar para você, mas eu sei lhe amar como você me amou. E ali a presença dela, né, desse espírito que é um espírito nobre, não tenho dúvida,
mas um espírito que se enobreceu porque não se perdeu, não perdeu a trajetória e, portanto, não perdeu a si mesmo. Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora a tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo. E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Muita paz, até a próxima semana.